Olá, hoje no Alesp Cidadania vamos conhecer um pouco mais do Cefras, Ações Sociais Franciscana, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Para apresentar o Cefras para nós, eu recebo aqui, nos nossos estúdios, o diretor-presidente da instituição, Frei José Franciscano. Seja bem-vindo, Frei. Muito obrigado. Obrigado pela acolhida, obrigado pela oportunidade aqui na Alesp, né? Na TV Alesp. E a todos que nos acompanham também. Nossa saudação a todos, paz e bem. Eu que agradeço. Bom, para começar, fala um pouquinho dessa instituição que tem mais de 20 anos, né? Sim. O Cefras, que é o Serviço Ação Social Franciscana, nasce aqui em São Paulo, né? Mais precisamente ali na rua Riachuelo, junto do Convento São Francisco. E começou com um trabalho bem embrionário, com várias demandas que vinha da rua. Depois desse trabalho, nasceu o trabalho com a população de rua, nasceu o trabalho com as crianças da rua, nasceu o trabalho com os catadores de material reciclável. E depois, ao longo do tempo também, aí vem o trabalho com refugiados, com idosos, com crianças e adolescentes. Quer dizer, nesses 24, 25 anos, o trabalho foi desenvolvendo de acordo com a demanda que vai aparecendo junto de nós, né? Uhum. É na região central, né, da capital? Isso. Hoje nós estamos, a maioria das nossas casas de atendimento, como eu disse, começamos na Riachuelo com um espaço de atendimento. Hoje, contando São Paulo e Rio, a gente tem 16 casas, né, atendendo 5 públicos diferentes. Mas o trabalho nasceu ali no centro e boa parte do trabalho está na região central. Mas hoje a gente tem também casos de atendimento mais nas regiões periféricas também. Vamos separar então um pouquinho os grupos, né, que são atendidos e como eles são atendidos. Sim. No caso hoje, então, as pessoas que estão em situação de rua, qual é o atendimento que vocês oferecem? Olha, de fato, a população de rua hoje, para nós, é o maior número das casas de atendimento, é o maior número que a gente tem, o maior volume de trabalho é a população de rua, né? E depois da pandemia, a gente tem um impacto muito grande, né? A pandemia nos assustou muito e continua, né? Porque parece que a pandemia, para muitos de nós, parece que é uma coisa lá do passado, mas hoje ainda estávamos conversando, assim, lá no trabalho, falando assim que a pandemia ainda é muito presente no nosso dia a dia, sabe? A gente ainda lida com muitas consequências, com muitas situações que são heranças da situação de pandemia. E a população de rua é um caso desse, né? Então, as nossas casas, elas são de centros de convivência, de acolhimento e convivência, sabe? Não é o que a gente tem de centro de acolhimento para dormir. Não chega a ser isso. A gente abre 12 horas por dia, acolhe as pessoas, elas têm café da manhã, a gente oferece algumas coisas que a gente chama de coisas básicas, né? A gente tem banho, água potável, sanitário, alimentação. Essas 4 coisas, elas é porta aberta, as pessoas que acessam os nossos ambientes têm acesso, né? E depois também tem o acompanhamento social, em alguns casos a gente tem o apoio jurídico com alguns parceiros, né? A gente tem parceria com a OAB, a gente tem parceria com outros instrumentos do poder público, por exemplo, a gente tem com a Defensoria Pública da União, com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Porque são todas demandas, são todas possibilidades de amenizar o impacto desse problema, né? Então, as pessoas têm acesso a esses serviços, né? E nós, com a população de rua, a gente trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana e 360 dias por ano, 365 dias por ano, todos os dias. E o senhor percebeu que depois aí da pandemia, né, a gente teve um impacto muito grande. Hoje nós temos até, se falar em estado de São Paulo, um índice muito grande de pessoas em situação de rua, mas famílias. Aí que se junta ali todo mundo, o pai, a mãe e as crianças, o que não se via muito. Isso, a pandemia, ela trouxe ela mudou um pouco a configuração da população de rua, né? Porque nós tínhamos tradicionalmente, olhando assim na nossa consciência coletiva, do senso comum da sociedade, a gente tem essa pessoa que é morador de rua, que era chamado de mendigo, né?
E com o crescimento do mundo das drogas, a gente teve uma mudança aí, né? Já teve uma mudança na configuração, porque aí a gente tem pessoas com problemas de dependência química, que não era o tradicional morador de rua do início, né? A pandemia contribuiu agora com outro aspecto, né? Que mudou completamente não, mas somou com um peso muito relevante, que é a questão de, como você disse, a gente tem famílias inteiras na rua, né? Porque as pessoas de baixa renda, elas viviam em situações assim bastante precária, né? E é uma população que as estatísticas públicas não conseguem alcançar, porque ela vive do trabalho informal acessando pouca renda, e a renda precária, né? Precária no sentido assim, não tem garantia de que amanhã eu tenho acesso, mas trabalhando todo dia na informalidade ela vai conseguindo, e ela mantém um certo equilíbrio de moradia, pagar uma moradia e ter um mínimo de uma alimentação. Por que ela não aparece na conclusão que chegamos, por que ela não aparece nas estatísticas públicas? Porque ela não está procurando emprego, ela não se apresenta como desempregada, não apresenta como alguém que está sem teto, né? Então, e nem alguém que está sendo assistida já por algum programa de política pública. Então, quando veio a pandemia, que eliminou essa possibilidade da pessoa acessar essa renda, ela imediatamente caiu na rua, né? Então, ela não tinha nenhuma seguridade social, porque ela vem da informalidade, né? Então, essa população, ela não conseguiu sair da rua ainda, né? Ainda não saiu. E a gente pensa que a pandemia, então, vamos colocar aí 2021, né? Isso. Então, pelo menos 2, 3 anos aí em uma situação muito precária. Né? E é muito difícil porque a pessoa, quanto mais ela fica na rua, mais difícil da gente tirar depois. Por quê, Frei? O que acontece? Primeiro é que existem vários fatores, mas eu destacaria que a rua ela tem um alto poder de provocar a questão da saúde mental. A rua é uma fábrica de enlouquecimentos, agregada a outras situações, né? As pessoas a saúde mental vai deteriorando. E quanto mais essa pessoa vai adoecendo, a gente vai precisar de mais investimento, né? E de mais tempo maior para ver se a gente consegue. E em muitos casos, para ser bem sincero, é muito difícil você devolver um estado de saúde para a pessoa que ela dê conta de assumir e retomar a sua vida normalmente, sabe? É muito difícil. Eu não sou da área da saúde, né? E eu acho que a gente nem pode ter assim, uma afirmação tão contundente, né? Mas que o caminho torna-se mais difícil, torna. Né? Até se a gente levar em consideração, nós já entrevistamos várias pessoas aqui, vários profissionais, a questão da alimentação que não é, de repente, né, não é suficiente, né? A questão do sono, porque eles ficam o tempo todo em alerta também, há muitos riscos na rua, a questão de higiene pessoal, tem muita coisa envolvida mesmo, né? Então, acho que a questão emocional, o senhor está, mesmo não sendo da área da saúde, ali na prática o senhor tem visto isso. E como que políticas públicas podem ajudar? Porque, às vezes, a gente percebe que algumas políticas, elas tentam, de uma maneira, mas, como o senhor falou, parece que a situação está muito mais arraigada ali. Um tratamento diferente até para umas famílias, né? Ô Priscila, olha, eu vou falar uma coisa para você. Nós trabalhamos, né, nós enquanto franciscanos e outras organizações que já têm anos de trabalho, né? Nós enquanto organização fazemos um trabalho muito paliativo, né? Porque o que as pessoas precisam para sair da rua é muito mais do que aquilo que nós podemos oferecer, né? E esse mesmo passo eu dou também na direção da política pública, né? Nós precisamos e temos necessidade de que a gente precisa de mais investimento na área, sabe? A gente precisa de mais política pública com maiores investimentos, porque mesmo aquilo que hoje as várias esferas do poder público oferece
ainda também é insuficiente por aquilo que as pessoas necessitam, sabe? E outra, quem puxa a liderança desse trabalho é a assistência social, né? Mas a assistência social não tem, por exemplo, as outras políticas que precisam somar aí, né? Ou não tem resposta para as outras necessidades que precisam ser somadas aí, né? Por exemplo, quem está na rua, especificamente falando, precisa, além desse trabalho imediato do acolhimento que a gente faz, ela precisa de saúde, ela precisa de moradia, ela precisa de renda. Então, se a política, as secretarias do trabalho, de moradia e da saúde não vir junto, o trabalho ele fica só paliativo. Ele ameniza o sofrimento, ele ameniza os problemas, mas ele não soluciona. A assistência social sozinha não vai solucionar, né? E um grande desafio que nós temos, que a gente percebe, e que eu não estou falando isso, não é novidade, que os próprios executivos das nossas secretarias, por exemplo, também concordam com isso. Nós temos muita dificuldade de fazer políticas articuladas, né? De você ter uma assistência, mas que venha junto também a moradia, que venha junto o trabalho e renda, né? A saúde. A gente tem, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o trabalho com a população, saúde na rua, consultório na rua para o povo da rua, atende muito bem, né? Mas não é capaz, as pessoas precisam mais do que a gente dá, entendeu? Não é suficiente, né? Não é suficiente, exatamente. Aí, no caso, o trabalho com as crianças, como que é feito? Nós trabalhamos... Né? Além das crianças que estão em situação de rua, mas também as outras crianças da comunidade. Sim. O nosso trabalho, a população, a gente sempre ressalta, né, que o trabalho que nós fazemos nas comunidades, a gente tem um espaço que acolhe as crianças, que acolhe os adolescentes, sempre no contraturno da escola, né, porque a gente tem um trabalho muito assim de incentivar e ajudar e contribuir para que a evasão seja a menor possível, né? Porque geralmente nas comunidades mais pobres, a gente tem muita dificuldade das crianças ter assim a frequência na escola de uma frequência satisfatória, né? Porque são N fatores que interferem aí, e um fator importante que também no pós-pandemia nós estamos identificando, a questão que as famílias perderam renda, já eram pouco, ainda perderam renda, então as crianças, e sobretudo os adolescentes, já estão evadindo da escola por causa da renda, para ir atrás de alguma forma de sustentação, sabe? Ou o trabalho infantil, ou o trabalho, ou o esmoler nas ruas, sabe? De alguma forma, as famílias têm demandado as crianças e os adolescentes para complementar a renda. Então, isso preocupa, né? Aí, quando eles conseguem esse espaço ali no contraturno, porque às vezes a alimentação de uma criança, às vezes a única é dentro da escola. Aí tem a instituição, então, que dá essa alimentação, cuida, faz um reforço escolar, como que funciona o dia a dia? Sim. Nosso programa de trabalho social, a gente trabalha com eixos temáticos, né? Nós temos o trabalho, por exemplo, o socioeducativo de arte e cultura, do esporte e lazer, da educação, né? Que aí vem para o apoio e a complementariedade naquilo que falta para que ele não está conseguindo avançar na escola, ver como é que a gente pode apoiar, né? E tem o eixo da alimentação, né? Porque a gente trabalha com muita gente com insegurança alimentar, então a gente acompanha essas famílias. Então o nosso trabalho não é voltado só para as crianças quando está dentro do nosso espaço, a gente também acompanha as famílias, né? Em muitos casos, nós assistimos as famílias com cesta básica, né? Porque as crianças, às vezes, meio turno na escola, meio turno com a gente. Elas têm alimentação garantida durante a semana, mas o final de semana não tem, né? Sim. Então, a gente complementa essa relação com a família, ajudando com cesta básica, nesse compromisso de acompanhar a frequência dela na escola e também no nosso espaço, né? Para a gente garantir esse processo de educação, que ele tenha
minimamente uma continuidade, né? E então, e aí as atividades vão nessa linha que eu falei para você. A gente tem toda uma programação, né? E para desenvolver cultura, esporte, educação, cidadania. A gente tem o eixo da cidadania também, né? Para ajudar a formar e a perspectiva de uma consciência mais cidadã, né? Dos seus direitos, mas também dessa corresponsabilidade de trabalho, de convivência social, né? É também uma garantia de direitos, né, Frei? Afinal de contas, eles têm esses direitos. No Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Estado é responsável, mas como o Estado não dá conta de tudo, né, as instituições entram nesse papel. Isso. Eu sempre digo assim, a gente nunca trabalha numa perspectiva, porque eu sei que existem muitas organizações com muitas iniciativas bonitas, né? Mas a forma de entender o papel da instituição também é bem diversificado, né? Nós, enquanto organização social, embora que nós tenhamos nós somos franciscanos, está ligado à igreja, né? Mas nós entendemos que a política pública é uma obrigação do Estado, um dever do Estado, né? Mas nós estamos ali exatamente para ajudar a mediar, contribuir naquilo que é possível da nossa parte para que esses direitos sejam cada vez mais enraizados, mais bem efetivados, né? Então, da nossa parte, há sempre uma preocupação de estar dialogando com as estruturas públicas, da política pública, para poder ajudar com que, às vezes, muitas coisas que o Estado não consegue chegar, para a gente ajudar que isso chegue, né? Que a gente contribua para que, de fato, se efetive e chegue nos lugares mais distantes, né? Porque tem lugares que estão bem distantes, sabe, Priscila? A gente tem comunidade inteira mais na periferia da cidade que a gente tem pouquíssima presença do Estado ou quase nenhuma, né? Tem comunidade que não tem nem presença do Estado, sabe? Na comunidade onde nós estamos, por exemplo, lá no Perialto, a presença do Estado lá é a parceria que nós temos, que tem com a gente, né? Não tem outra, não tem mais nada lá. As crianças, para acessar outros espaços de educação, saúde, tem que sair de lá, né? E às vezes não tem dinheiro para uma condução. Exatamente. Né? Não tem, e a criança não pode ir sozinha, né? Não deveria ir sozinha, né? Tem toda essa dificuldade. Então, a cidade é muito grande e as demandas são enormes, né? A gente tem a cidade de São Paulo, eu falo assim, é uma cidade que tem muita riqueza, que tem muitas possibilidades, né? A gente sai da cidade, anda por outros municípios, o pessoal sempre fala assim, nossa, vocês lá em São Paulo têm acesso a tantas coisas. A gente tem acesso a muitas coisas, aqui acontece muita coisa interessante, que serve de referência para outros lugares do país, mas também a gente tem problemas também proporcional, né? São proporcionais os problemas que nós temos. E até, Frei, a gente, sobre as pessoas que estão em situação de rua, antes se via muito uma concentração na área central. E a gente consegue ver hoje que todos os bairros, até os bairros nobres, que antes não se via essa população, já existem, né? A gente passa por vários bairros que tem aquelas barracas já em praças, né? Hoje em dia, assim, a pobreza, a extrema pobreza, ela está em tudo quanto é lugar, né? Nos bairros mais ricos, quanto realmente nas periferias. Sim, a população de rua é um fenômeno bem complexo, porque o que leva uma pessoa para a rua não é uma única causa. Se fosse assim, o gestor público teria mais facilidade de combater, né? Mas é bem complexo, né? São muitas coisas que levam as pessoas para a rua. Agora, é claro que a questão econômica, a questão da pobreza, ela é um fator bem determinante, né? Bem determinante. E é um fenômeno que a gente encontra hoje até em cidades do interior, cidades pequenas, né? Cidades que proporcionalmente é infinitamente menor que a cidade de São Paulo. A gente tem população em situação de rua, né? E que é um fenômeno do nosso tempo. E também, como você falou, em lugares diversos da cidade, não está mais concentrado. Mas a população de rua, o que chama atenção, no caso, é porque as pessoas lutam para sobreviver. E onde elas encontram algum meio de sobrevivência, elas se instalam. E
E é uma descoberta para a própria população de rua que existe uma cidade que nem São Paulo, que ela é policêntrica, são muitas cidades dentro da mesma cidade, né? Então, a população de rua está descobrindo isso por necessidade de sobrevivência, né? Vai descobrindo lugares onde que elas podem acessar algum tipo de acessar alimentação, enfim, proteção, né? Tem lugares que elas se sentem mais seguras, né? E porque o nível de violência é muito alto. Sim. Agora, vamos falar um pouquinho dos refugiados, né? Sim. O Brasil é um país aberto para receber os refugiados e tem chegado cada vez mais povos que estão fugindo ou da fome ou de guerras, né? Conflitos, e chegam aqui ao Brasil. Às vezes sem saber o idioma, não conseguem se comunicar. E como que o papel, então, do Cefras acaba ajudando essas pessoas nesse processo que deve ser também muito difícil? Elas já chegam vulneráveis não só economicamente, mas eu acho que emocionalmente muito vulneráveis, Sim, né? Sim, é um grande desafio, Priscila. Nós entramos nessa questão da migração, vocês devem estar lembrados quando a gente teve aquela repercussão enorme em 2014 dos haitianos. E isso está na memória afetiva do povo até hoje, né? Sim. Porque eu ando por aí, as pessoas perguntam, Frei, e aí continua chegando muito haitiano? Eu falei, gente, haitiano chega, mas não só haitiano. Nós estamos fazendo 10 anos, então, que nós estamos trabalhando com refugiados, né? Migrantes e refugiados. E a decisão nossa, nós não tínhamos uma tradição e nem sabíamos como trabalhar, sabe? Mas naquele momento, que tinha muita gente chegando, e tinha muita dificuldade do acolhimento para receber essas pessoas, aí nós, com a nossa organização social, nós fizemos a seguinte questão. Nós, franciscanos, que estamos sempre envolvidos com a situação de extrema pobreza, de extremas dificuldades, o que nós podemos contribuir com os migrantes? E aproximamos dessa realidade e começamos a trabalhar, né? E fizemos parceria com o poder público, fizemos parceria com outras organizações sociais, e, inclusive São Paulo, aqui a capital, hoje tem o Centro de Referência do Migrante, que é o CRAI, que desse trabalho que nós, dessa articulação e desse trabalho que nós construímos e participamos, hoje é uma política pública. O CRAI da cidade de São Paulo, ele é referência e a gente recebe quase sempre. A gente está sendo demandado por outras estruturas do país afora, que quer vir conhecer, que quer buscar a informação, porque quer fazer alguma coisa lá nas suas localidades. Então, tornou-se uma referência muito importante, né? Então, hoje nós temos 2 trabalhos. Nós temos um trabalho em parceria com a assistência social, que faz o trabalho de acolhimento do migrante. Essa é uma casa que trabalha 24 horas por dia, é como se fosse um hotel social. E tem o Centro de Referência do Migrante, né? Então, nós temos, o Brasil é um país acolhedor, mas com muitos desafios, né? Nesse trabalho com migração, em 10 anos, nós por lá passaram 96 nacionalidades diferentes. Nossa. Então, aqui vale a pergunta, Frei, e os haitianos? E os angolanos? E os venezuelanos? Sim, todos eles estão presentes nesse fluxo. Mas 96 nacionalidades diferentes passaram por aqui, né? Então, até para nós fica um pouco estranho, porque eu até faço uma brincadeira, a gente tive que voltar para a aula de geografia, porque você pergunta para a pessoa de onde você vem, ela fala o nome do país e fala, gente, eu nunca vi falar na minha vida que tinha esse país, né? Nomes completamente diferentes. E o Brasil, nós somos um país que só fala português, né? Então, na sua esmagadora maioria, as pessoas chegam aqui e têm que aprender a língua. Então, o desafio para o migrante que chega no Brasil, primeira coisa, é teto, sabe? É teto. Porque é muito do aeroporto para ficar em situação de rua, é um passo, né? Então, a pessoa precisa de teto. Segunda coisa, ela precisa aprender português. Sim. Né? E o terceiro passo é emprego, renda, né? Se não fizer esse caminho, também fica muito difícil. Então, o nosso trabalho de acolhimento está fortalecido por essa perspectiva. As pessoas chegam, a gente tem um centro de acolhida que está infinitamente menor do que a demanda,
E a gente está acompanhando, por exemplo, o que está acontecendo lá no contentor do aeroporto de Guarulhos, não sei se vocês estão acompanhando, né? Então a gente tem lá nesse momento tem 500 pessoas lá que não podem sair do aeroporto e não conseguem voltar, né? Então nós estamos tendo muita dificuldade nesse sentido, porque o Brasil também é visto como uma rota para outros países, sobretudo Estados Unidos e Canadá. Muita gente chega aqui para trabalhar e complementar um pouco da renda para continuar a viagem, né? E um outro desafio que nós temos no Brasil é que o Brasil tem uma política regulamentada apenas para refúgio. Agora, a esmagadora maioria que chega aqui não está em estado de refúgio. São pessoas que são migrantes, como você disse, elas são migrantes econômicos. Elas são migrantes que vêm fugindo da pobreza, buscando melhores condições de vida, sabe? Então, é muito difícil, porque não configura adequadamente com a política que nós temos, que é de refúgio, que é de perseguição religiosa, perseguição política, ou outra forma de violência que a pessoa está sofrendo. Muitas vezes a violência que está dada aí é a violência econômica. Sim, né? E não se enquadra a legislação. Que não se enquadra a legislação. Então, é um outro desafio que nós temos também, né? Frei, a instituição também tem algumas casas, né? Sim. Inclusive tem a Casa Alice e a Casa Clara. Explica pra gente um pouquinho sobre esse atendimento também nessas casas. Todos os nossos trabalhos chama casa, sabe? Os 5 públicos trabalhados, o espaço de acolhimento chama casa. Então, todo o trabalho que é feito com a população de rua chama-se Casa Franciscana. Todo o trabalho que é realizado com a pessoa idosa é Casa de Clara. Todo o trabalho feito com a criança e adolescente chama Casa Perfeita Alegria. E com os migrantes, Casa de Assis. Então, ali é uma casa de Assis, a gente está falando de migrantes, né? E Casa Alice Tibiriçá é com hanseníase, né? Uma doença bastante antiga, né? Muito antiga, né? Inclusive está na Bíblia, né? Então é muito antigo. Seria a lepra, né? Isso, a hanseníase é o que a gente entende, até pouco tempo a gente chamava de lepra, né? Os leprosos, né? Sim. Isso. E, inclusive, o trabalho que a gente tem hoje tem o estatuto da associação que trabalha com a hanseníase é de 1926, então está fazendo 98 anos esse trabalho. Nossa. E o início do estatuto está redigido assim: Associação de Proteção e Fortalecimento dos Morféticos. Nossa. Era também uma forma de chamar morfético, foi uma forma de que os leprosos foram tratados, né? Nossa. E hoje a gente chama de hanseníase. Para nós, brasileiros, é um pouco vergonhoso, porque nós somos o 2º país no mundo em diagnóstico de hanseníase. Nós só perdemos para a Índia, né? Então, embora o Brasil tenha no seu quadro de doenças erradicadas, a hanseníase está lá. Mas na prática ela não desapareceu, ela está presente. Nós acompanhamos aqui na cidade de São Paulo 150 famílias que são vítimas da hanseníase, né? Nesse momento, né? Então, é uma doença bastante presente, e o que é mais triste, que é muito desafiador para nós, ela é bastante presente nas áreas onde falta saneamento público. Entendeu? É uma doença que está muito associada às más condições de higiene e proteção de saneamento, que vem do saneamento básico, né? Então, isso, água tratada, esgoto, essas coisas, né? Então, isso é bastante desafiador para nós, né? Sim. E ela é uma doença bastante estigmatizante. Ela tem cura, né? Mas ela gera muito preconceito. Nós ainda temos muito medo, né? E as pessoas têm muita vergonha, né? E por outro lado, embora que ela tenha cura, mas ela é uma doença que ataca o sistema, as estruturas nervosas, musculares, né? E onde o diagnóstico precoce é o melhor dos mundos, né?
e ajudar a pessoa a fazer o tratamento, que ela pode ter uma vida normal. Se ela demorar para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento, ou em muitos casos as pessoas abandonam o tratamento, que é o mais desafiador para nós, como é que fala? As sequelas que vêm da doença não dá para recuperar, né? Quando a pessoa perde algum membro ou tem algum tipo de atrofiamento, aí você não consegue, né? Então ela deixa a pessoa com deficiência, ela deixa a pessoa mutilada e assim por diante, né? E que tipo de atendimento é feito, então, para essas pessoas? É um atendimento médico, social, como é? Então, nós, como somos uma organização social, a gente acompanha essas famílias no suporte social, material que elas precisam e também dando apoio e ajudando elas a acessar a rede de saúde pública, né? Porque o tratamento da hanseníase, ele está presente na rede pública do SUS, né? E se a gente for olhar, por exemplo, as políticas, elas existem, né? O Brasil tem política tem tratamento, tem equipamentos adequados, porque não é qualquer posto de saúde que atende, né? Não é qualquer AMA, existem as referenciadas e preparadas para esse atendimento, existem profissionais de saúde, que não são tantos, mas existem pessoas qualificadas para isso, mas o desafio enorme é você ajudar a pessoa a se conscientizar do problema que ela tem e acessar a saúde. Então, o nosso trabalho é um trabalho que está no campo social, né? E depois de acompanhar essas pessoas com acompanhamento social, atendimento psicológico, de dar o suporte para que ela não abandone o tratamento, né? Aí tem também um acompanhamento para idosos dentro da instituição? Sim, é as casas de Clara, que nós trabalhamos com a população idosa, né? É centro de convivência, né? Na política pública, existe 3 níveis de entendimento do trabalho com idoso. Tem o centro de convivência, tem o centro-dia e tem as casas de longa permanência, que no linguagem, para as pessoas entenderem, os antigos asilos, né? Onde que a pessoa fica institucionalizada, né? O centro-dia, ele é um espaço onde que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de ter acesso. As pessoas não podem ficar sozinhas em casa, precisam de um cuidado maior. Então, a política pública, não é o nosso caso, né? A política pública tem o centro-dia, onde que as famílias deixam os idosos a pessoa idosa durante o dia, por exemplo. A pessoa precisa trabalhar, não tem com quem deixar, a pessoa idosa não pode ficar mais sozinha, né? Então, deixa no centro-dia. E nós temos o centro de convivência, que é onde que os idosos passam parte do dia, ou o dia todo, todos os dias, ou o dia da semana que ele quiser ir. A gente tem muita liberdade para isso, porque a gente tem uma série de atividades, como a gente falou, a gente trabalha na área, com o nosso trabalho, a gente trabalha por eixos temáticos. Então, a gente tem atividades de cultura, tem atividades de lazer, tem atividades de cidadania, tem atividades de saúde, porque a pessoa idosa também precisa, em termos de autocuidado, essa coisa toda. E aí a gente tem as atividades, e eles podem se inscrever, né? Então tem gente que vem todo dia, tem gente que vem 2 dias na semana, mas aí é para uma pessoa idosa que ainda tem a sua mobilidade e a sua autonomia garantida, né? Ela não depende muito de cuidados especiais, né? Então a gente tem as casas, que é esse espaço onde que os idosos, e muitos idosos sozinhos, sabe? Então os centros de convivência têm sido para muita gente uma salvação social, porque muita gente, nós temos um número de pessoas muito sozinha, né? E a pessoa idosa, para nós, enquanto sociedade, é um desafio muito grande, porque tem um estudo que saiu agora essa semana, que nos anos 70, ou seja, daqui a 50 anos, nós seremos 35% de idosos, né? A gente vai ter quase que a metade da população idosa. E a gente parece que não está fazendo muita política pública para idosos, sabe? Então, é um desafio muito grande. Né? Há muita gente sozinha, sabe? Então, precisamos preparar
porque muita pessoa que fica idosa, ela vai demandar a sociedade para o cuidado dela final, sabe? A estrutura que eu digo da política pública mesmo. Né? Uma pessoa que está sozinha, envelheceu e está sozinha, ela vai precisar do Estado para fazer o sepultamento dela, para falar bem, para ser bem direto e sincero assim, sabe? Nós já temos feito esse trabalho, enquanto organização social, de fazer os últimos momentos das pessoas. Frequentar o nosso espaço o tempo todo. Chegou os últimos momentos dela, ela não tem ninguém como referência a não ser nós. Né? Então, isso nós vamos chegar ao momento que o Estado terá que se preocupar mais em desenvolver política pública nesse sentido. E, Frei, como vocês também conseguem recursos para fazer tudo isso? Atender a população dessa maneira, e uma população muito grande, são muitas pessoas atendidas, né, por mês? Nós atendemos em média, nós temos em média uns 3.000 atendimentos por dia. Né? Por dia. Em todas as populações, né? Nessas 5 populações. Né? Eu falo isso porque a gente distribui em média 3.000 refeições. Né? Todas as pessoas que acessam nossos espaços, elas acessam pelo menos uma refeição. Né? Então, esse volume. Olha, sustentar tudo isso não é fácil, né? Mas a gente tem muita gente, muitos parceiros que são sensíveis às causas sociais. A gente tem parceria com o poder público, né? A gente tem parceria com o mundo corporativo, empresas, fundações, né? E a gente tem também campanhas onde que as pessoas individualmente se engajam nas causas, né? Tornam-se doadoras. E com isso a gente vai somando todos esses esforços, a gente consegue fazer o que estamos fazendo. Mas eu digo assim, de fato, nós temos parceria em vários âmbitos da sociedade. Né? E daí tem todo esse atendimento social, mas porém é uma instituição religiosa. Há também esse amparo, né, religioso, espiritual para essas pessoas, porque não é só, né, a alimentação ou o cuidado ali, mas tem também outras questões envolvidas que, de repente, ali na religião vai poder ajudar também, né? Sim, também. Nós, como trabalhamos com Porta Aberta, e nós somos cristãos católicos, franciscanos, né? A gente, uma perspectiva do próprio franciscanismo, essa questão de trabalhos ecumênicos, interreligiosos, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande de dar suporte religioso para quem é cristão católico, por exemplo, né? E de incentivar e apoiar as pessoas que são de outras matrizes religiosas, né? Porque quando a gente está trabalhando com a realidade, sobretudo da pobreza, a pessoa fica numa situação muito vulnerável. E se ela vem no nosso espaço e ela não é da nossa matriz religiosa, eu acho que eu for querer torná-la cristão, católico, assim, admirador de São Francisco, isso pode ser muito violento, porque ela está numa situação que ela não tem opção de escolha, né? Quando ela vem no nosso espaço para comer, que ela está com fome, e ela não tem opção de espaço, ela vai aceitar aquilo que eu disser, né? Então, a gente tem que ter um pouco dessa consciência, um pouco da consciência que a gente tenta nutrir entre nós. Então, se a pessoa é de uma outra matriz religiosa, a gente apoia ela para que ela acesse o seu status, o seu serviço, a sua atenção, o seu cuidado religioso, sabe? E quando é do nosso grupo, a gente acolhe no nosso jeito de acolher, né? Mas a gente tem esse cuidado, porque a questão religiosa, ela mexe com a espiritualidade de uma pessoa. Sim. Então, ela mexe com os seus símbolos, com as suas crenças, com as suas verdades, né? E isso gera todo o universo, o entendimento que a pessoa tem sobre si mesma, quer dizer, o sentido da própria vida, né? Sim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? E o respeito, né? Exatamente, né? Porque senão a gente pensa que a gente está fazendo bem para uma pessoa, a gente está praticando violência, né? Porque infelizmente, Priscila, e eu vou falar uma coisa agora, eu sou da igreja, né? Eu vou falar uma situação que não é fácil de dizer, mas as nossas comunidades religiosas,
E eu estou falando de comunidade religiosa aqui no sentido amplo, não é cristão católico, não, amplo. Sim. Né? As pessoas, quando caem numa situação de extrema pobreza, ela perde ela perde, eu sempre digo assim, quando a pessoa começa a perder a renda, ela começa a cortar na sua vida aquilo que ela vai achando que é menos necessário. Né? Se ela doava alguma coisa para alguém, ela para de doar, daqui a pouco ela para de comprar a roupa, ela para de fazer isso, para de renovar coisas em casa, ela vai diminuindo. A última coisa que ela vai perder é o pão de cada dia. Né? E aí ela perde o pão, ela perde a mesa, ela perde a moradia, ela vai parar na rua. Quando ela está nessa situação, a frequência da comunidade religiosa já faz muito tempo que ela perdeu. Uma das primeiras coisas que a pessoa perde é o espaço de participação religiosa. Então, nós temos feito um esforço de perceber isso. A pessoa não perde, quando você toca nessa questão da espiritualidade, é muito importante, porque a gente olha para a situação de pobreza e pensa que as pessoas precisam só de questões de bens materiais. E a dignidade humana, ela tem outros elementos, valores morais, os valores espirituais, que compõem uma pessoa. Ela pode não ser religiosa, mas ela tem espiritualidade. Toda pessoa tem sua espiritualidade, porque toda pessoa tem sentido na vida. Ninguém vive sem sentido, né? Toda pessoa tem um porquê, levanta cedo e um sonho que ela quer conquistar. Isso é movido por uma espiritualidade, né? Pode não ser uma espiritualidade religiosa, daquela que frequenta o templo, mas é uma espiritualidade, né? E as pessoas que têm algum vínculo com alguma comunidade religiosa, quando ela perde a sua capacidade de renda, ela perde essa participação, ela perde a assistência religiosa, ela perde também isso, sabe? Por mais que nós religiosos façamos discursos de cuidado para com as dores e o sofrimento humano, existe um problema sério nas comunidades religiosas que os membros empobrecem e depois eles evadem do ambiente religioso e a hora que elas mais precisam desse suporte espiritual, elas não têm a religião por perto. Porque as comunidades religiosas também são feitas de pessoas. Sim. Que existem comunidades religiosas que se a pessoa não tiver algum tipo de renda, não consegue acessar. Frei, nós estamos chegando já no final do nosso programa, mas eu queria que o senhor desse também as maneiras que as pessoas podem ajudar esse trabalho, sim, como elas podem contribuir, fazer doações, ajudar um pouquinho a comunidade. É uma instituição que já tem mais de 20 anos, é consagrada, é vista pela sociedade com respeito. Então, são lugares assim que a gente tem que procurar para ajudar, né? Que sabe que vai para o lugar certo. Sim, sim. Nós trabalhamos e temos a possibilidade e a gente, como eu disse, a gente mobiliza muitas pessoas, né? Tem muitas formas de ajudar, né? Nós temos a nossa rede social, que é Cefras com S, você pode achar, procurou no site, na internet, você vai nos encontrar, nas redes sociais a gente vai estar lá, e se quiser entrar em contato conosco também, né? Você pode doar, fazer doação financeira, né? Doando alguma coisa e encaminhando para nós, pode doar bens materiais, né? Se você tem alguma coisa para doar, nós recebemos de tudo, alimentação, cesta básica, campanhas. Quantas pessoas agora tá usando muito dessa atitude e é bastante interessante. Minha festa de aniversário, né? Eu não quero presente, que já tenho o básico para minha vida e você vem, quer trazer alguma coisa, traga algum quilo de alimento, né? Isso as pessoas têm feito bastante, sabe? Tem dado ajuda muito, né? Então você pode doar alimento, você pode doar monetariamente, financeiramente você pode ajudar, pode ser voluntário, entendeu? A gente recebe também, a gente tem pessoas que quer doar do seu tempo, que quer doar do seu trabalho. Então, entre em contato conosco, nós temos um programa de voluntariado que pode ajudar também, né? Então, são muitas formas que tem de ajudar, né? E acho que todas elas são válidas, porque as pessoas, às vezes às vezes a gente tem pessoas, Frei, eu quero ajudar, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria muito de ser um voluntário, mas não tenho tempo. Como é que eu posso contribuir, né? Então, a gente recebe e todo esse trabalho é realizado
há muitas mãos nesse sentido, né? Toda ajuda é bem-vinda. Muito. Bom, quero agradecer então a participação aqui conosco do diretor-presidente do Cefras, o Frei José Francisco. Muito obrigada pela sua participação e também contar um pouquinho aí do dia a dia de vocês e o impacto disso na sociedade. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e tudo aquilo que a Alesp produz aqui e que essa oportunidade que nos deu de partilhar um pouco de nós também. É muito importante para nós e o que vocês produzem, o que vocês constroem a partir daqui, ajuda também a sociedade a crescer nesse sentido, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.